Tem banco vazio aqui na frente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Celebremos a paixão do Senhor, o servo sofredor, que humilde e silenciosamente entrega-se fielmente por sua fidelidade ao Pai e para a nossa salvação. Com humildade, façamos desse momento nossa comunhão com o Senhor. Em seu julgamento, em sua paixão e morte, nele encontramos a vida e a redenção. Agora todos de joelhos para o momento de adoração. Em silêncio total. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, sentados. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano,
Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como o cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava os pecados de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Temos lugares aqui na frente, é incômodo ficar em pé. Se alguém quiser, tem alguns lugares aqui, podem vir aqui também no presbitério, para que possam também celebrar com fé, com devoção, este momento importante no nosso caminho da vida cristã. Não tenham receio, fiquem perto aqui do Padre também nesse momento, podem vir, enquanto daqui a pouquinho vamos entoar o Salmo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança,
que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque em vós salvareis, ó Deus fiel. Tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje, nesta Sexta-feira Santa, acompanhando Jesus nesse momento que ele vive, ontem nós o acompanhamos, acolhemos o grande presente que ele nos deu, deixando-nos o sacramento da Eucaristia, seu corpo e sangue como alimento para a nossa vida espiritual, para a nossa vida neste mundo,
Hoje, acompanhando Jesus nesse momento, que é a demonstração do amor maior de Deus por nós, entregando sua vida por amor de nós, querendo a nossa vida, não só neste mundo, mas na eternidade no reino dos céus. E assim vamos nos preparando para amanhã à noite, com alegria, celebrarmos a Vigília Pascal e a Missa da Ressurreição. Em seguida, é a narrativa da Paixão. E como eu disse, hoje não é dia de muitas palavras. Eu gostaria que, quando for proclamado o Evangelho da Paixão de Jesus, todos nós fizéssemos uma contemplação, o silêncio interior, com os ouvidos e o coração muito atentos, colocando-nos bem perto de Jesus. Naquele dia, infelizmente, os seus amigos ficaram desnorteados, não é? Ficaram longe. Apenas sua mãe, João, que foi certamente amparar Nossa Senhora, e mais algumas mulheres ficaram um pouco mais perto na medida do possível. Na cruz, sim, ficaram bem pertinho de Jesus e ficaram em pé, porque a narrativa diz que Maria estava de pé junto à cruz do seu filho. Então será um momento de contemplação e depois não farei nenhum comentário. A homilia, digamos, será agora, não é? Ressaltando alguns pontos importantes dessa celebração, que não é repetição só de um acontecimento de 2000 e tantos anos atrás, mas é atualização. Então o dia hoje propriamente não é de tristeza, porque não podemos ficar tristes com um gesto maior de amor de Deus por nós. Ele quis se entregar à morte por amor de nós. Então nós sentimos em nós a consolação de Deus e procuramos viver este dia no recolhimento, mais no silêncio. A natureza está nos ajudando neste ano, não é? Com essa chuva mansa. Então é dia para nós estarmos perto de Jesus. Assim como Ele nos ensina a viver, porque Jesus nos ensina a viver e a viver bem a nossa vida neste mundo, Ele também pode nos ensinar a morrer. Não a morte, digamos, da passagem, a morte final, que é caminho para a vida plena, mas a morrer para os nossos males, para males que estão em nós e que não devem viver. Tudo aquilo que não condiz com a cruz de nosso Senhor. Ele assumiu as nossas dores, assumiu os nossos pecados. Vamos nós também, eu sei que não é fácil, porque na minha humanidade, como a de vocês, sabemos que o sofrimento sempre nos custa. Mas ele custa mais e pesa mais quando nos afastamos da cruz de nosso Senhor. Então hoje é dia, sobretudo no momento da adoração da cruz. Veja bem, nós adoramos a cruz, mas não a cruz de madeira só, sem nada e sem ninguém. Adoramos a cruz onde por nós está pregado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus da vida, Jesus. Quando formos prestar a nossa reverência e adoração à cruz de nosso Senhor, vamos ter a coragem de oferecer também os sofrimentos que a vida nos apresenta. Porque o sofrimento, vez ou outra, de vários modos, nos visita. Vamos oferecer também, e que isso seja um gesto de amor, para que os outros tenham vida. Não vamos nos entristecer por este amor de Deus, que quis entregar-se à morte por nós. Podemos sim nos entristecer e rezar muito pela humanidade que ainda caminha pelos caminhos das trevas, por tanta violência, tanta maldade, tanta escuridão, tanto afastamento de Deus na sociedade humana. E nós vamos então oferecer nossas dores, certamente menores do que de tantos irmãos e irmãs nossos espalhados pelo mundo, mas vamos oferecê-las junto com a cruz de Jesus. O nosso sofrimento acho que é tão pequeno quando olhamos para a cruz, onde foi pregado o autor da vida, aquele que só passou fazendo o bem neste mundo.
É momento para nós desejarmos também fazer o bem, sempre e a toda a gente. O mundo precisa de gente boa, gente do bem, gente da luz, gente que queira caminhar pelos caminhos do amor, como nos ensinou tão bem Jesus, não só com palavras, mas com tantos gestos. Vamos nos sentir também morrendo com Jesus para todo o mal. Tivemos hoje de manhã, muitos aqui estiveram presentes na celebração penitencial. Creio que todos saímos confortados pelo amor, pela misericórdia e bondade de Deus. E todos saímos com o desejo de sermos melhores do que, pela graça de Deus, já estamos sendo. Que o Senhor nos conceda, Ele que nos conhece inteiramente, sabe o que nós queremos, sempre sabe, mas mais do que isso, sabe o que precisamos. Que Ele nos conceda esse precioso dom nessa celebração que estamos realizando. Aclamemos o Santo Evangelho. obediente até a morte numa cruz. Pelo que Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrão. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes
se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acumulação apresentais contra este homem? Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito:
significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se solta este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata.
Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, crucifica. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa.
Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebraram nenhum dos seus ossos. E a outra Escritura ainda diz: Quebraram para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação para a Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora passamos para a oração universal da Igreja, que reza por tanta gente, reza por todos, não só por nós que cremos, pelos que creem em outros deuses, pelos que professam a mesma fé que a nossa, mas são separados, e pela humanidade inteira. Oremos pela Santa Igreja de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo, pelos bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja,
aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não creem no Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-vos melhor uns aos outros, e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, para que alcancemos a paz, a vida, a liberdade, a saúde, a segurança e a salvação. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Passamos para a terceira parte da nossa celebração, antes da última, que é a recepção do corpo e sangue de Jesus, a Santa Comunhão. Vamos fazer também, como estamos tendo a nossa celebração, no silêncio, no recolhimento, e muito unidos a Jesus, que por amor de nós se entregou para morrer na cruz. Vamos acolher o santo lenho de Jesus.
Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Agora nós teremos adoração por todos os presentes. Então cada um chega, coloca a mão ou faz um vênia. E também a coleta será para os lugares santos. Então pode fazer 2 filas, fazendo a adoração e voltando aos seus lugares. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor. Todos cantando e exaltando o amor do Senhor. Por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor. De um
Espírito
Preparemo-nos para receber a Sagrada Comunhão, rezando juntos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Irmãos e irmãs, felizes somos nós, agora convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Que tua
Como todos sabem, na Sexta-feira Santa é o único dia do ano no qual não temos a celebração eucarística, a Santa Missa, para manifestar, não é, a nossa união com Jesus, que por nós se entregou para morrer na cruz. Celebramos com piedade esta celebração da paixão e morte de Jesus, veneramos, adoramos a Santa Cruz, na qual por nós ele continua pregado e morre, e vamos continuar, na medida do possível, cada um em suas famílias, num clima mais tranquilo, nos unindo muito a Nossa Senhora da Soledade. Tem uma devoção em Minas, da soledade, não é da solidão, é que está só, que espera a manifestação de Deus. Nos unamos também rezando pela humanidade, por tanta maldade que ainda existe, por tanto desamor, por tanta falta de Deus. E aguardemos com muita esperança a vitória da vida sobre a morte. E amanhã, todos que puderem, vamos iniciar aqui, dependendo do tempo. Se estiver chovendo, a gente adapta a situação, né? Mas começaremos às 19 horas a celebração da Vigília Pascal, que segue com a missa da ressurreição de Jesus. Hoje também não se dá a bênção, porque a bênção é o próprio Jesus, que por amor de nós se entrega. Temos apenas a oração conclusiva desta celebração. Fiquemos de pé, oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos voltar para as nossas casas, mas em profundo silêncio, sem conversa, sem mercado aqui na igreja.